Hoje, para a glória do nosso Deus, nós iremos terminar. Diante de tantas perguntas e alta análise, querendo chegar a alguma conclusão. Que igreja devo pertencer ou devo parecer? Isso começou com o pastor Beto, na introdução. Aí nós começamos em Éfeso, passamos pela igreja de Esmirna, Pérgamos, Tiatira, Sardo, Filadélfia, e assim chegamos à 7ª carta de Jesus para a igreja que está em Laodiceia. E nós lemos assim Apocalipse 3, versículo 14 ao 22. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um cego, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não pareça a vergonha da tua nudez. E unjas os teus olhos com colírios, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Graças a Deus. Jesus é maravilhoso, né? É demais. Ao lermos, ao contemplarmos, nós analisamos de forma diferente, pensamos de forma diferente quando lemos uma carta dessa. Essa é exatamente a carta de Jesus escrita por João na ilha de Patmos. Ela é uma carta considerada pelos estudiosos da palavra de Deus a mais severa de todas. Aquelas outras cartas que foram passadas aqui, nem perto. E a igreja não teve nenhum elogio de Jesus. Durante o seu ministério terreno, Jesus também ensinava através de parábolas ou comparações, usando alguma coisa da vida cotidiana para que entendamos algumas verdades bíblicas. Na carta endereçada à igreja de Laodiceia, não é diferente. Para podermos compreender a figura de linguagem usada por Jesus, é preciso ver um pouco da história de Laodiceia e também algumas características da cidade. Às vezes nós lemos e não compreendemos. Apocalipse é difícil, Apocalipse não é para mim, como já foi mencionado aqui. Mas queremos compreender uma coisa que não entendemos, que não temos noção nem da história, nem da característica, o porquê Jesus usava. Certa vez alguém perguntou para mim, como faço para entender o Apocalipse? É muito fácil, leia a Bíblia, leia os contextos, leia a história, ore a Deus, o Espírito Santo vai esclarecendo tudo. Laodiceia era uma cidade rica e localizada na Ásia Menor, fundada por Antíoco II, em aproximadamente 250 anos antes de Cristo.
Era situada ao lado sul de uma das grandes estradas comerciais, por isso tinha sua prosperidade garantida. Laodiceia estava localizada a um pouco mais de 72 quilômetros ao sul de Filadélfia e um pouco mais de 64 quilômetros a leste de Éfeso. Hoje, as ruínas ficam próximas da vila de Eskirishar, no distrito de Denzili, na Turquia. Ela teve alguns outros nomes antes de ter o nome mudado para Laodiceia. Durante o reinado de Antíoco II Teos, 261 a 243 a.C., ele mudou o nome em homenagem à sua esposa Laodice. O significado do nome Laodiceia vem do grego laos, que significa povo, e dique, justo, direito, relacionado a julgamento. E em 133 a.C., passou para os romanos sob o regime do Império Romano. A cidade floresceu e se tornou um dos centros comerciais mais importantes da Ásia Menor. Ela estava estrategicamente localizada na rota comercial. Laodiceia recebeu de Roma o título de cidade livre. Durante o reinado de Antíoco III, o Grande, cerca de 2.000 famílias judias foram transportadas de Babilônia para a Frígia, e por isso muitos dos habitantes de Laodiceia eram judeus. Agora nós podemos perceber algumas das características da cidade de Laodiceia. Isso é um pouquinho da história que eu compilei para poder passar para os irmãos, para a gente poder entender o que significa a carta. O centro bancário e financeiro. Laodiceia era uma das cidades mais ricas do mundo, até então, naquela época. Lugar de muitos milionários. Em 60 depois de Cristo foi devastada por um terremoto e reconstruída sem aceitar a ajuda do imperador. Os habitantes eram orgulhosos de sua riqueza. A cidade era tão rica que não sentia necessidade de Deus. Centro de indústria de tecido. Em Laodiceia produzia-se lã especial, famosa no mundo inteiro. A cidade estava orgulhosa da roupa que produzia. Lá tinha muitas ovelhas negras, então a roupa era mais preta do que tudo. Era algo fora de série. Centro médico, um centro médico de muita importância. Ali havia uma escola de medicina famosíssima. Ali fabricava 2 ungüentos quase milagrosos para os ouvidos e olhos. O pó frígio para fabricar colírio era o remédio mais importante produzido na cidade. Também tinha ali um centro de águas térmicas. A região era formada por 3 cidades, Colossos, Hierápolis e Laodiceia. Em Colosso ficavam as fontes de águas frias. Em Hierápolis havia as fontes de águas quentes, que em seu curso sobre o planalto tornava-se morna. E nessa condição fluía dos rochedos fronteiros a Laodiceia. Tanto as águas quentes de Hierápolis como as águas frias de Colosso eram terapêuticas, mas as águas mornas de Laodiceia eram intragáveis. Tinha a fama que a cidade não tinha água potável. Conhecemos um pouco da história e das características de Laodiceia. Agora vamos partindo para o texto bíblico. Apocalipse 3, versículo 14, onde lemos: ao anjo da igreja que está em Laodiceia, essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ao anjo, conforme nós já ouvimos as colocações pelos pastores nessa série de reflexões, ao anjo da igreja em, significa que o apóstolo João estava endereçando as cartas aos pastores da igreja mencionada em cada carta. A igreja em Laodiceia é citada no verso 14
e em Apocalipse 1, versículo 11, e na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 4, do versículo 13 ao 16. Então, isso é para nós vermos a veracidade que existia uma igreja em Laodiceia. A igreja de Laodiceia, a cidade de Laodiceia, ela existia no mundo, mas em Laodiceia tinha a igreja que provavelmente um dos seus fundadores que pastoreou aquele lado deve ser o apóstolo Paulo. O amém, esta palavra vem da origem hebraica. No começo aparece como no texto lido, uma afirmação, significa certamente ou verdadeiramente. No final de um texto pode ser entendida como que assim seja, mas como sempre, Jesus é a palavra final, a autoridade absoluta. Aqui ele afirma isto, o amém. A testemunha fiel e verdadeira, quase a mesma descrição encontrada em Apocalipse 1, versículo 5. Lemos a primeira parte assim: da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. Jesus traz o verdadeiro testemunho sobre seu Pai e a vontade dele para com os homens. Jesus fala a verdade em cada promessa, em cada advertência que vem de sua boca. O princípio da criação de Deus, essa expressão admite duas interpretações. Dependemos de informações de outro texto para escolher o sentido correto. A frase em si pode ser entendida no sentido passivo, primeiro criado por Deus, ou no sentido ativo, a origem ou a fonte da criação. Já foi falado aqui também que o Espírito está sempre em movimento. A diferença é muito grande e você pode questionar com algumas perguntas. Jesus é uma criatura ou é o eterno Criador? Está no ativo ou está no passivo, né? Jesus é feito por Deus ou é Deus? Nós temos a resposta para tais perguntas em outras passagens bíblicas. Jesus é eterno. O Evangelho segundo João, no capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. E eu que vivo, e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém? Tenho a chave da morte e do inferno. Jesus é o primeiro e o último. Apocalipse 1, versículo 17. E eu, quando ouvi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. João, nessa linda visão, não conseguia ficar em pé, mas Jesus mostrou para ele, aquele Jesus que ele viu caminhando com ele, junto com ele, glorificado ali, estendendo a mão para ele, tocando nele. Então é algo de um testemunho do último apóstolo que caminhou junto com Jesus. Ele é Deus conosco. Mateus 1, versículo 23. Eis que uma virgem conceberá, dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. O verdadeiro Deus se fez carne. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Jesus é o eu sou. João 8,58. E disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes de Abraão existisse, eu sou. Olhamos para Êxodo 3, versículo 14. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais:
Assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. É maravilhoso como nós compreendemos a verdade revelada em nossos corações. Jesus é Deus, Jesus é soberano, Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Apocalipse 17, versículo 14. Esses combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é Senhor do Senhor e Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Que maravilha, a igreja reunida aqui, junto com Jesus, vencendo a última batalha. Glória a Deus. Jesus não foi criado, ele não veio a existir. Jesus é eterno, ele é Deus. E quem não aceitar esse fato, sabe o que acontece? Morrerá em seu pecado. João 8, 24. Por isso vos digo que morrereis em vosso pecado, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. É a palavra de Deus que afirma que Jesus é Deus. Não é uma crença da nossa cabeça, mas é algo que o Espírito Santo nos faz ver e é revelado através das Escrituras Sagradas para nós, que cremos que a Escritura é a palavra de Deus. O Evangelho é poder de Deus para todos aqueles que crêem. Aqueles que crêem não é poder, porque existe o livre-arbítrio, Deus respeita ainda a humanidade. Caminhamos para o versículo 15. Conheça as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Conheça as tuas obras, como fez em todas as igrejas desses 2 capítulos. Jesus expressa o seu conhecimento íntimo sobre a igreja em Laodiceia. Ele anda no meio dos candeeiros, Jesus anda no meio da igreja, Jesus está com a igreja. Ele nos conhece muito bem, sabe o que é bom para nós. Que nem és frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente. Na figura de linguagem usada por Jesus aqui, aparece uma das características de Laodiceia. As águas termais de Herápolis ajudavam no tratamento de algum problema de saúde. As águas frias de Colosso eram boas para beber, mas as águas mornas de Laodiceia basicamente não serviam para nada, só davam ânsia de vômito, eram intragáveis. Aqui nós começamos a compreender por que Jesus escreveu daquele jeito para os laodicenses, as pessoas de Laodiceia, os irmãos de Laodiceia, né? Jesus escreve daquela maneira porque eles sabiam o que Jesus estava dizendo. Não estava sendo nem uma paulada, nem uma chicotada, nem um puxão de orelha. Jesus só estava afirmando algo que eles conheciam, que talvez para nós seria diferente. Mas agora que conhecemos algumas das características de Laodiceia e seu contexto histórico, nós começamos a compreender a carta de Apocalipse, que não é tão feia assim, mas é uma chamada de atenção de Jesus para olhar para ele. Eles estavam perdendo o senso do caminho. No versículo 16, assim porque és morno e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar da minha boca. Assim, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Jesus olhou para a igreja de Laodiceia. A igreja estava contente no seu estado de autossuficiência e de falsa confiança. O que Jesus sentiu? Uma vontade de expulsar aquela cidade da sua presença. Foi isso que Jesus sentiu falar de vomitar. Olha, não vos conheço, apartai-vos de mim. Seria quase a mesma expressão. No versículo 17,
Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Pois dizes, as afirmações da própria igreja de Laodiceia não refletiam o verdadeiro estado dela. É fácil dizer que está tudo bem na vida espiritual de uma igreja ou de uma pessoa, mas Jesus sabe a verdade. Ele vê as obras e sonda os corações. A igreja de Laodiceia mentia para si mesmo, mas não foi enganado por Jesus. Jesus conhecia ela muito bem. Isso serve de base para nós, para podermos nos orientar se estamos autossuficientes na nossa fé, se não conseguimos enxergar ninguém à nossa volta para falar de Jesus. Eu estou salvo, está tudo bem, não me importo com os outros. Estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. O orgulho dos discípulos de Laodiceia os cegou ao ponto de não enxergarem os seus problemas. Eles achavam fortes e independentes, mas Jesus, ele viu o real estado dessa igreja, fraca, cega e infrutífera. A cidade de Laodiceia sofreu um terremoto, foi reedificada com recursos próprios, recusando auxílio do governo. Parece que a igreja sentia a mesma atitude da autossuficiência. Isso é um caminho perigoso, pois nós somos dependentes de Jesus em qualquer circunstância, sendo rico ou sendo pobre, tendo dinheiro ou não tendo. Numa cidade conhecida por tratamento dos olhos, a igreja se tornou cega e não procurou o tratamento do grande médico. Numa cidade que produzia roupas de lã, a igreja andava nua, sem a vestimenta da justiça oferecida por Jesus Cristo. No verso 18, aconselho-te que de mim compres ouros refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifestada a vergonha da tua nudez, e colírios para ungir os olhos, a fim que vejas. Aconselho-te, Jesus não elogiou a igreja de Laodiceia, Jesus não ofendeu também a igreja de Laodiceia, não teceu nenhum elogio, mas ofereceu conselhos para guiá-la de volta à comunhão. Jesus queria ter essa comunhão íntima com a igreja, e isso aí Jesus pega, ainda passa 3 coisas necessárias para que a igreja possa ter essa comunhão com Ele. Comprar de Cristo ouro refinado, a verdadeira riqueza espiritual, e vem de Deus. Ela oferece o ouro refinado pelo fogo, conforme foi o hino cantado. É maravilhoso quando nós compreendemos a palavra de Deus. Nós temos que nascer pela palavra, que ela venha dar o norte pela nossa vida, guiado por ela. Vai ser difícil errar, irmãos, quando somos orientados pela palavra de Deus. Comprar do Senhor vestiduras brancas, é Deus quem lava os nossos pecados e nos veste da pureza e dos atos de justiça. Quando aceitamos Jesus, fomos lavados da água. Agora nós temos que nascer do Espírito, caminhar para a justiça, praticando o que Jesus nos ensina, do que Jesus nos ensinou. Comprar de Jesus colírio para os olhos. Somente Jesus pode curar a cegueira espiritual
que aflige os orgulhosos, os autossuficientes. Foi exatamente o problema que Jesus criticou com os fariseus. O mesmo problema de qualquer um que esquece da importância do sacrifício de Jesus e começa a confiar em si mesmo. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 9. Pois aquele quem não há essas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo esquecido da crucificação, da purificação dos seus antigos pecados. Foi Jesus Cristo que morreu por mim, foi Jesus Cristo que morreu por você, foi Jesus Cristo que morreu pela humanidade para nos lavar completamente os nossos pecados, para nos fazer sacerdote de Cristo, para que nós possamos caminhar para as mansões celestiais, crendo que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente Deus. No versículo 19, eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. A correção que vem de Deus é uma manifestação do seu amor. Quando Deus nos corrige, devemos aceitar a disciplina como Ele deseja, para o nosso próprio bem. Jesus nos chama. Ele quer nos conduzir ao arrependimento e em plena comunhão com Ele. Não tem condições de ter comunhão com Cristo se não chegar ao arrependimento primeiro. A disciplina aplicada pelo servo de Deus serve também motivada pelo amor. Essa atitude deve guiar os pais que corrigem seus filhos, os cristãos que corrigem seus irmãos na fé. Tiago 5, versículos 19 e 20. Somos unidos em Cristo, devemos ter o mesmo parecer, o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Não somos maiores que ninguém, somos da mesma estatura de fé, do mesmo amor, do mesmo conhecimento de Deus. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. A solução aos problemas dos discípulos de Laodiceia não seria meramente algumas mudanças externas. Precisavam do zelo para com Deus, para se arrepender. Jesus fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Eis que estou à porta e bato. Jesus pôs uma porta aberta diante da igreja de Filadélfia, mas a igreja de Laodiceia fechou a porta para Jesus. O pastor Beto literalmente fala assim: colocaram Jesus para fora. Muitas vezes fazemos isso, diante da nossa autossuficiência, da nossa arrogância. Eu faço, sem mim nada dá certo. Esquece que somos pequenos, que somos falhos. Ele bate, mas não força ninguém a abrir a porta. Ele chama, mas depende dos ouvintes atender a voz dele. Este é o versículo que reforça o entendimento do livre-arbítrio do homem. Jesus oferece a salvação a todos, mas cada pessoa toma a sua própria decisão. Entrarei e cearei. Ambas as figuras aqui representam a comunhão com Cristo. Ele entra na casa, habita naqueles que obedecem a sua palavra. João 14, 23. Cear com alguém sugere uma relação especial de acordo ou em comunhão. Irmãos, não há privilégio maior do que a bênção de cear com o Rei dos Reis. Isso está preparado para nós. Foi o que Jesus falou antes de ser glorificado, que tomaríamos a ceia com Ele, para glorificar. Mas tem uma coisa, irmãos, somente o vencedor, verso 21 e 22, ao vencedor dar-lhe-ei sentar comigo no meu trono,
assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dá-lhe a sentar comigo no meu trono. Os vencedores terão o privilégio de reinar com Cristo, de estar com Cristo, de cear com Cristo. Essa honra não será para os orgulhosos, para os autossuficientes, mas para os humildes e obedientes. Jesus foi obediente, Jesus andou aqui na terra, sendo Deus, não se exaltou para ser Deus, mas foi obediente até a morte, e morte de cruz, para que eu e você fossem salvos. Quem tem ouvidos, Jesus bate e chama, cabe ao homem ouvir e atender a sua voz. Nessa carta, meus amados, Jesus não citou nenhuma doutrina errada e nenhum pecado de imoralidade. Ele não condenou a igreja por práticas idólatras, mas essa igreja se achava rica e forte. Foi criticada por seu orgulho e sua autossuficiência. Exaltou-se ao invés de humilhar diante do Senhor do Senhor. Nós somos dependentes da graça de Deus, independente de qualquer nível, social, material. Somos de Jesus, não temos por onde correr. Somos de Jesus para a salvação e somos de Jesus para a condenação. Ele é o juiz, quando vier na forma de juiz. Por isso essa carta, eu acredito, que ela não foi tão brava como diz, mas sim um chamado ao arrependimento. Foi a pregação de Jesus que começou no seu ministério, arrependei-vos. É essa chamada da carta, arrependei-vos. Não sejamos autossuficientes, não sejamos arrogantes, não sejamos ostentadores, mas sejamos fiéis a Cristo, em humildade, em amor fraternal, amando-nos uns aos outros, até que Jesus venha para nos buscar. Oremos ao Senhor, sentado mesmo. Soberano Deus, nosso Pai Celestial. Obrigado, Senhor, por mais esse momento na Tua casa de adoração ao Teu santo nome. Obrigado, Senhor, por tudo que viesse ao nosso coração para ser falado, pois é de Ti, Senhor, que vem toda a honra e toda a glória. Obrigado, meu Deus, por este momento. Fica conosco. Amém. Assim como todas as cartas, a carta de Laodiceia termina dizendo: aquele que tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas, ouça. A igreja de Laodiceia, ela é muito interessante por tudo que ela diz, por tudo que a gente aprende, como o pastor Adelino nos disse aqui. Ela não é corrigida por uma falha doutrinária, ela não é corrigida pela idolatria, ela não é corrigida por algum vacilo muito descarado. Mas a partir do verso 15, verso 16, verso 17, Jesus vai dizer: mas eu deixo um conselho para você. Eu quero que você compre ouro refinado. Eu quero que você lave as suas vestes. Eu quero que você coloque colírio nos seus olhos. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo para elas é: eu é que dou valor para você. O valor verdadeiro, quem dá sou eu. Sou eu que te purifico de todo pecado. Eu que lavo as suas roupas, eu que lavo as suas vestes, eu que te limpo. O que Jesus continua dizendo é que eu sou o que tiro a cegueira espiritual dos seus olhos. Sou eu.
Em todo o contexto da igreja de Laodiceia, a fala é: deixe de se achar. Deixe de se achar autossuficiente, deixe esse orgulho para trás, deixe a arrogância para trás. Pare de viver como se você não dependesse de mim. É isso que Jesus diz para a igreja de Laodiceia. É isso que Jesus diz para mim. É isso que Jesus diz para você. Você é completamente dependente de mim. Você precisa de mim. Você às vezes se dá um valor. Você às vezes se acha tanto, mas se esse valor não for dado por Cristo, esse valor não será verdadeiro. Às vezes você se acha tão bem vestido, tão bem preparado, mas quem te purifica é Jesus. Às vezes você acha que você está com a percepção correta, com a visão correta, com o entendimento correto, mas quem te faz ver do jeito certo é Jesus. É isso que Jesus está ensinando para a gente com Laodiceia. E é isso que Jesus ensina para nós em todos os textos. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. A gente encerra hoje essa série de mensagens de novo com essa frase: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Será que você ouviu? Será que você ouviu durante 8 finais de semana? Você ouviu o que o Espírito disse? Será que ao ouvir você se alimentou? Será que ao ouvir você colocou em prática? Será que ao ouvir você não acordou? Será que ao ouvir você não se encontrou em uma das igrejas? Por uma razão ou por outra, em uma correção ou por outra, em um puxão de orelha ou por outro, em um pedido de Cristo, em um aconselhamento de Cristo, em uma correção direta de Cristo. Será? Será que você também não se encontrou entre aqueles que foram elogiados por Cristo, foram abençoados pelas falas de Cristo? Será? Seja qual for o lado que você encontrou, seja qual for o que você realmente ouviu, aquilo que realmente te marcou, uma coisa é certa, como o Espírito Santo falou aqui através do pastor Adelino: todas as correções, todas as ações, todos os aconselhamentos, tudo é feito em amor, como diz o texto de Apocalipse 3, em amor. É para isso que Jesus nos chama nessa série de mensagens, para reflexão, para o nosso próprio entendimento, para a nossa própria correção, para a nossa própria humilhação, se for necessário, diante de Deus, para que, se recebemos o elogio, glorifiquemos a Deus por esse elogio, se recebemos a correção, glorifiquemos a Deus por essa correção. É para isso que o Espírito Santo nos chama, e de coração muito sincero, eu espero que a gente tenha ouvido o que o Espírito Santo disse às igrejas, em nome de Jesus. Por isso agora, joelhos dobrados, prostrados diante do Senhor, nós vamos orar. Faça uma revisão, faça uma análise e peça a Deus graça, agradeça, glorifique ao Senhor. Se você quiser receber oração, estaremos aqui na frente, mas se não, todos de joelhos, oremos ao Senhor.
nos abençoe, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre nós e que tenha misericórdia de nós, como diz a bênção sacerdotal. De verdade, irmãos, de verdade. Se ao ouvir sobre essas 7 cartas, a gente permanecer igual, fazendo as mesmas coisas, vivendo do mesmo jeito, assim como diz esse texto, na mornidão espiritual, um pé aqui, outro aqui, um dia a igreja, um dia a balada, um dia a prostração diante do Senhor de arrependimento, no outro dia a devassidão da minha escolha, do meu desejo, da minha vontade. Se ouvir sobre as 7 cartas, se ouvir Jesus falando o que Ele espera de mim e o que Ele espera de você, não me mudar, não me despertar, eu penso que o nosso coração precisa ser arrancado. Sabe, aquilo que o Senhor fala através dos seus profetas, eu vou tirar o coração de pedra de vocês, e eu vou colocar dentro de vocês um coração novo, cheio de amor por mim. Cara, se ouvir isso, não te mexer, não te mudar, não te fizer prostrar de joelho diante do Senhor, em arrependimento, em mudança, só se você tiver uma epifania e você se encontrar diretamente com Deus, só se Deus descer no seu quarto, no seu carro, diante de você, para ver se muda o seu ou o meu coração. Eu espero profundamente, como pastor dessa igreja, como todos os pastores dessa igreja, quando pensaram nessas mensagens para vocês, que isso tenha tocado os corações de vocês, que tenha tocado o meu coração, que tenha mexido comigo, em nome de Jesus. Semana que vem a gente começa uma nova série, serviço, entrega, serviço ao Senhor, para que com a nossa vida, com o nosso corpo, com os nossos talentos, a gente adore ao Senhor, glorifique ao Senhor. Deus grandioso, muito obrigado por tudo, muito obrigado por Tua graça, muito obrigado pelos momentos que tivemos aqui, obrigado por Teu amor infinito, obrigado porque o Senhor falou, que isso tome lugar em nós, na nossa mente e no nosso coração. Leva os nossos irmãos em paz, assim como os trouxe, que eles tenham uma semana abençoada, cuidada, protegida por Ti, que se ainda não rolou, seja uma mudança de transformação de vida, mudança de postura, mudança de pensamento, mudança de atitude, para que a Tua misericórdia seja vivenciada por eles, a Tua graça seja vivenciada por eles e por mim. Em nome de Jesus, fica conosco, fala conosco, nos encha da Tua graça e do Teu Espírito Santo e ser glorificado por cada um de nós. Nos despedimos finalmente dizendo que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e consolação do Espírito Santo sejam com cada um de nós agora e para sempre. Amém, Senhor. Amém.